Olá, bom dia, boa tarde, boa manhã, boa madrugada. Bora para mais uma leitura saudável do nosso Novo Testamento. Muito obrigado a todos que estão vindo. Aqui no qual vocês vão ver os cortes, que dá em média de entre 5 a 11, 12 vídeos, né? Uma duração em média de 9 a 10 minutos cada vídeo. Um pouquinho longo, mas para falar com Jesus, para falar com Deus, não é longo, né, gente? A gente sempre acha um tempinho para falar com Deus. Quando estamos com Deus, com Jesus, não é tempo perdido. Bom, obrigado por estar aqui. Vamos fazer. Curtam, compartilhem, né? Deixe seu coraçãozinho. E vamos fazer a nossa oração de abertura para a nossa leitura. Pai de infinita bondade, estamos aqui reunidos fisicamente e espiritualmente através das redes sociais que Tu inspiraste os homens a criar para poder juntos falarmos, lermos, confraternizarmos mesmo à distância. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos e pedimos que envie Jesus, envie nossos mentores, nossos anjos de guarda, amigos e amigas, para nos inspirar, para nos intuir, para cuidar de nossa saúde, cuidar de nossos corpos, cuidar da nossa família. Enquanto nós aqui estudamos, aqui lemos, aqui repassamos, rememorizamos as passagens, a vivência, a vida de Jesus quando Ele esteve em carne conosco. Com o Pai Nosso, damos por aberto nosso estudo, nossa leitura coletiva desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Amém. Bora lá? Bom, nós estamos estudando o Novo Testamento, nós vamos entrar hoje no A Posse e Reino dos Céus. Lá no Evangelho de Marcos, para quem gosta de pesquisar, e deve pesquisar. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 23 até o 31. E no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 24 até o 30. Quem aqui conhece, né? Vamos ler primeiro e depois vamos discorrer alguns tópicos, falarmos algumas coisas. Vamos lá. Disse Jesus aos seus discípulos: Amém? Vos digo que um rico dificilmente entrará nos reinos dos céus. E novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: Então, quem poderá ser salvo? E Jesus, olhando-os nos olhos dos discípulos, disse: Para os homens isso é impossível. Para Deus tudo é possível. Ou seja, para nós existem algumas impossibilidades, mas para Deus não há a palavra impossível. Tudo é possível para Deus. Então, em resposta, Pedro, né, porque Pedro era mais corajoso, né?
Pedro era mais corajoso, porque é a mesma coisa de trabalho, né? Trabalho sempre tem os que longe são os bambambam. Mas para falar com o gerente, para falar com o líder, para falar com o empresário, para falar com o supervisor, né? Se diminui, não fala. Mas Pedro não, Pedro diz, não, quero saber. Ele é um homem como qualquer outro. Né? Eu vou lá falar com ele. E aí Pedro foi e lhe disse, eis que nós, seus discípulos, seus seguidores, deixamos tudo para trás e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? E Jesus lhe dá a resposta. Amém vos digo, que vocês que me seguem, no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vocês assentarão junto sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá o centúplo, ou seja, mais que o triplo, 100 vezes o que deixou, né? E herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então essa é a passagem, é o que nós vamos encontrar na Bíblia ao lermos, né? Lá no Evangelho de Marcos e ao Evangelho de Lucas nós vamos encontrar essa historinha, né? Esse momento de Jesus com os discípulos, com os apóstolos. Agora vamos pensar uma coisa, apóstolo do reino dos céus. Quando Jesus diz, amém vos digo, que um rico dificilmente se atentem para essa palavra quando vocês lerem na Bíblia. Difícil. Ele não disse que seria impossível. Ele não disse que um rico não entraria no reino dos céus. Ele não proibiu o rico, a classe média, de entrar no reino dos céus. Ele não proibiu. Só disse que dificilmente. É mais difícil, mas não impossível. Primeira coisa é nos atentarmos. Porque a gente lê correndo, que nem agora ali, para fechar aqui, deu já ali. Não. Nós temos que ler, respirar, meditar, assimilar e estudar palavra por palavra, frase por frase, para podermos entender um pouco do contexto e do que Jesus quis expressar, nos ensinar, né? Então, primeira coisa não é proibido. O rico, tanto o rico quanto a classe média e o pobre têm as mesmas condições, os mesmos caminhos, a mesma forma, o mesmo direito de chegar no reino dos céus. Vai depender da sua conduta, vai depender das suas virtudes, vai depender das suas qualidades morais, mas não está proibido do rico, da rica, ir para o reino dos céus. Primeiro tópico, entendido? Entendido. E novamente, ou seja, Jesus de novo diz, e novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Camelo, que muita gente se confunde, né? Camelo nada mais é, para o mundo árabe lá, isso aqui, ó, tá vendo? Aqui. Uma corda.
corda que eles usavam para, né, amarrar o cavalinho deles, que na verdade é os camelos lá, né? A corda. E quem aqui? Aqui eu não tenho. Até ia comprar para mostrar, mas não acabei não comprando. Mas hoje eu preciso disso aqui, né? Mas quando era criança, quando eu tinha criança, a minha avó usava, né? A minha avó abusava. Ela, toda quando veio aqui, né? A vozinha costurava, né? Remendava ali as roupas da gente. No meu caso, botava elástico nas minhas bermudas, nas minhas calças. Tava sempre caindo. Aí ela botava, né? Pegava coisa lá, fazia assim, a fita lá, né? E botava elástico, ela mesmo, na mão, costurando. Só que, vou fazer de conta que isso aqui é agulha. Todos nós aqui, apesar que a geração Z acho que não conhece, mas nós, os jovens, quarentões para baixo, ou quarentões para trás, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de idade, nós conhecemos uma agulha, né, de costura, que na verdade é uma fileira. E tem um fiozinho de coisa. E aqui é difícil, mesmo com a visão boa, é difícil mesmo de entrar na agulha. Quando a gente é jovem, criança, é mais fácil. Aí a avó usava, né? Filho, vem cá. Aí, puf, passava. Hoje mesmo com óculos não passa, hoje não dá mais. Então, gente, por isso, e isso estava no dia a dia do povo. Aí o povo assimilou melhor mesmo que o povo. Pô, mas é mesmo uma corda. E uma corda que amarra cavalo, que amarra os camelos. É grossa, né? Muito maior que isso aqui. E a agulha, muito mais fininha. Acho que nem ia aparecer aqui no vídeo, né? Pra passar. E o buraco, então, fininho, frutoso. Para nós homens, como Jesus aqui, para vocês homens, para vocês seres humanos, é impossível, né? Não cabe. Mas para Deus não é possível. Então, quando vocês ouvirem ler a palavra camelo, nada mais é que corda. E no sentido figurado, né? Pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Então é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Por que isso? Porque quando nós nascemos ricos, ou ficamos ricos, seja através do empreendedorismo, dos e-mails, seja através de ganhar na Mega Sena, na loteria, alguma coisa assim, ou uma herança boa, né? Ou nascemos ricos mesmo, que nem os filhos, os netos do Silvio Santos, ou coisa assim, né? Fica mais difícil, gente. É mais difícil do que para mim. É mais difícil que para você. É mais difícil para nós que somos simples, humildes, com pouca grana, do que para eles. Porque quanto maior aumenta a tua renda, quanto maior aumenta o teu status social, mais preocupações na mente vem para cima de você. Você tem que começar a prestar atenção em quem realmente se aproxima, não pelo status social, pelo que pode ganhar com o status social, as vantagens, né? Mas se aproxima por ser amiga de verdade e tal, pelo sentimento e não por interesse. Então já fica uma preocupação. Mas tem que se preocupar em segurança, encher a casa de câmera, cerca elétrica, cuidar da segurança dos filhos, né? Contratar segurança, quanto mais dinheiro, maior a preocupação. Ela não pode andar em todos os lugares igual nós. Às vezes os filhos do Neymar, o menino Ney, às vezes os filhos do Neymar conseguem e podem ir em qualquer colégio, qualquer praça alimentícia, qualquer shopping, em qualquer bailão, qualquer lugar assim. Não pode. Até mesmo o menino Ney, porque se ele vai, mas ele vai com segurança, coisa de primeiro, antes de ir,
vai primeiro seguranças dele lá, vasculha tudo lá, vê se tem bomba, se não tem, se tá, e faz uma segurança enorme para não correr o risco de assaltarem, sequestrarem ou atirarem, né, no menino Ney. Então a preocupação é muito grande. Fora isso que dá mais preocupação, mais sensação de insegurança, né? Isso afeta muito o rico, a classe média. Tem o outro lado que é terrível. Diz a espiritualidade, diz para nós, as nossas leituras, os nossos livros, e os nossos grandes médios, Chico Xavier, Divaldo, Pereira Franco, e tantos outros que passaram e ainda estão conosco, aqui vivos conosco, eles nos relatam, e o tempo mostra também que a gente convive, e eu já convivi, graças a Deus, com ricos de verdade mesmo, de verdade mesmo. E a gente vê que a prova, para nascer rico, ou ficar rico, cuida bem o que você pede, porque é uma prova muito difícil. Mas muito. É uma das provas mais difíceis é ser rico. Aí você, que é materialista, vai dizer, como? Se eu pensar em comprar um carro, eu vou lá e busco. Eu pensar em comprar uma casa, eu vou lá e busco. Eu pensar em viajar, eu vou lá e vou. Né? Tá. Não, sim, os bens materiais, beleza. Mas quanto maior a renda que você tiver, quanto maior o status social que você tiver, maior é a responsabilidade do que você faz. Como você emprega o bem, a sua riqueza, o seu status social. Porque quando nós somos bem rico mesmo, né? O Neymar da vida, um Ronaldo, sei lá, uma celebridade, ricos mesmo, tudo é fácil. Eles não enfrentam fila para entrar nos bailes, nas festas, né? Já o segurança já abre assim, né? Já segura as pessoas, empurra, bate nas pessoas para eles passar. É área VIP, também não se preocupa, vai entrando. Né? As mulheres se atiram, se é homem, os homens se atiram, se é mulher. Não precisa nem estar procurando, conversando, já se atira. Tudo é mais fácil. Só que tudo é mais fácil. E se você não tem consciência da responsabilidade, você se perde igual o nosso menino Ney, lá do Santos. Porque tem que ter mesmo. Quanto maior, por isso que é mais difícil, não que é impossível. Agora, se o menino Ney, vai depender do pai dele também, que o pai dele aqui não presta, vai. Se o menino Ney, de uma hora para outra, resolver a mudar, tem chance de ir para o céu, de ir para o plano espiritual. Agora, se continuar priorizando só as farras, só os benefícios materiais da abundância, da riqueza, não vai. Então vai mesmo. E eu não estou aqui agorando, não estou com inveja. É porque, infelizmente, Jesus deixou bem claro aqui, ó, é muito difícil. Porque daí prioriza só a parte. E o que é o símbolo da agulha? É que é a caneta aqui, mas o que é o símbolo da agulha? Quando a gente escolhe Jesus, quando a gente escolhe o caminho de Deus, mesmo sendo rico, esse buraquinho mínimo que tem uma agulha de costura, simboliza, sabe o quê? É você aprender, e é difícil. É muito difícil. A deixar as coisas para trás que te atrapalham, que te incomodam. E às vezes até a própria família, até a própria pai, até a própria mãe não te apoia. Até a própria mãe. E por isso que você deve sim não abandonar, mas também não precisa estar procurando toda hora. Porque não te apoiaram quando era jovem, não te apoiaram no adulto, não te apoiem agora.
eles têm que pagar pelo que fizeram. E eles sabem, tem que pagar pelo que fizeram. Então, é isso que Jesus deixa bem claro. E isso é difícil. Por isso que o buraco para chegar nos reinos dos céus ele é estreito. Porque tanta gente vai querer, tanta gente quer. Mas assumir a responsabilidade de priorizar o correto, o certo para Deus, que é andar com Deus, andar com Jesus, ainda que para isso você tem que deixar para trás as pessoas que te fazem mal, as pessoas que não te apoiam, as pessoas que lá atrás só judiaram de você, você tem que pensar, dói, mas ou é Deus, ou é Jesus, ou é a vida material. Então por isso que é muito difícil, porque o rico, ele prioriza, a maioria, né, nem todos, a parte material, que é os benefícios da riqueza. Bons relacionamentos. Bons relacionamentos que eu digo não é porque geralmente, dificilmente o rico tem um bom relacionamento literal. É mais, pega as mulheres mais bonitas, os homens mais bonitões, os homens, né, com status e tal. Mas bom relacionamento não tem. Porque a felicidade não está só no dinheiro. E a gente conhece muitas pessoas que recebem 10 mil reais, 15 mil reais, tem tudo. Tudo. 20, 100, 200 mil reais. 1 milhão de reais por mês. E tudo. Mas você observa, você conversa, falta um amor. Falta ser compreendido. Falta ser compreendida, falta ser acolhida verdadeiramente. Não pelo seu status. Não pelo que pode oferecer materialmente. Mas pelo que é na essência. E isso, dinheiro nenhum compra. E é isso que os ricos agora estão começando a despertar. Estão começando a entender a mensagem de Deus aqui, Jesus aqui. O porquê que Jesus diz que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Jesus não é contra ser rico. Jesus não é contra ser classe média. Jesus não é contra, porque tem pobres, que são arrogantes, que são orgulhosos, que são vaidosos, que são intolerantes, que não ajudam nem a si mesmo. Então, não é questão de dinheiro, que Jesus não vai perguntar se você tem dinheiro, se você não teve. Né? O mais rico que foi agora foi o Silvio Santos, né? Acha que Jesus perguntou para ele quanto ele tinha na conta? 7 bilhões, né? Quanto ele tinha na conta? Então, para Jesus, para a espiritualidade, aquele que tem 100 bilhões na conta e o que tem está negativado, deve para o banco mais de 10, 20, 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, tem o mesmo valor para Jesus, para Deus. Por quê? Porque não é o status que vai garantir ir para o reino dos céus, não é o meu diploma, né? Ah, eu sou médico formado, eu sou engenheiro, eu sou um empresário tal, o profissional tal, eu creio que quando eu encho o bocão, eu 20 anos de firma. Isso aí, para Deus, não adianta nada. É status, é papel, né? E é verdade, né? É o papel que garante os direitos, tudo assim, de médico, de gerente e tudo. Mas é papel, é papel. O que importa é o que eu fiz com o empréstimo do pai, nosso pai, né? Jesus vai dizer, tá, mas tu sabe que o nosso pai te emprestou aquela riqueza lá, aqueles 7 bilhões que você tinha na conta. Falando para Silvio Santos, né?
O Eduardo vai dizer, além do pai ter te emprestado um pouquinho de grana, tu ainda ficou em negatividade. Tá burro. Mas para Silvio Santos, Jesus falou, o pai te emprestou 7 bilhões. O que você fez? Você enxugou a lágrima de um irmão nosso? Você pegou no colo, acolheu uma criança nossa? Você auxiliou uma idosa, um idoso? Enfim, você alimentou alguém? Você acolheu? Você agasalhou? Você fez alguma coisa? Você deixou alguma obra lá, enquanto esteve na matéria? Para vocês aí que não sabem, lá, vivos, né? Encarnado. Você vê, aí você não deve ter dito, não, eu fiz a quietinha lá, fiz várias empresas e tal. Sim, tudo bem, mas enxugou a lágrima de alguém? Acolheu? Porque para o nosso Pai é importante que eu ensinei Jesus, né? Ensinei quando estive lá com vocês. O amor, a fraternidade. Essas são as obras, porque é isso que reverbera. É isso que um vai falar para o outro, um vai falar para o outro, e o outro vai falar para o outro, e a geração vai falar para a geração anterior, e a geração anterior vai falar para a próxima, e você, o seu nome, a sua vida, você vive eternamente. Você já morreu, você não estava nem, mas as suas obras, o que você fazia de bom, o quanto você auxiliou, o quanto você ajudou, o quanto você fez isso, fez aquilo por uma pessoa, ou por uma família, ou por muita gente, né? Vai reverberando. E é por isso que Jesus disse. Aí você terá a vida eterna. Né? Os discípulos, ouvindo isso, né, estavam muito espantados. Então, quem poderá ser salvo? E Jesus, fitando, disse, para os homens isso é impossível. Eis que nós... Mas para Deus tudo é possível. Então, em resposta, Pedro lhe disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que haverá, pois, para nós? Aqui, como vocês lembram, né? Vamos lembrar? Por que Pedro falou isso? Pedro, os outros apóstolos, né? Eram homens simples, humildes, né? Pobrérrimos. A maioria vivia da pesca, um dos poucos trabalhos que tinha. Né? Então, estavam lá, tendo suas vidinhas, que nem eu, que nem vocês, né? Acordavam, iam para o trabalho, voltavam para casa, tinham suas famílias, né? Moravam com os... Pedro era casado, Pedro tinha sogra. Aí, porque muitos aí, de algumas religiões, dizem que não pode casar, que não pode ter ninguém. Não, isso é opcional. O celibato é opcional. Mas claro que pode casar sim. Claro que pode ter um relacionamento sim. Deus não é contra. Jesus não é contra. Se Jesus fosse contra, Jesus não escolheria Pedro. Não escolheria vários apóstolos que tinham família igual você tem. Pedro tinha a sogra dele, na casa dele, tinha família. E Pedro, quando Jesus convidou, na mesma hora, abandonou. Depois nós vamos ver, e tem algumas passagens, que não é como vocês pensam, que Pedro abandonou, os apóstolos abandonaram, não. De tempos em tempos, cada vez que eles voltavam para a cidade, Pedro ia para sua casa. Cada um ia para sua casa. Né? Ver seu pai, sua mãe. Igual quando nós ficamos de férias e vamos, ou quem mora na mesma cidade, né? Fim de semana vai o pai e a mãe, né? Igualzinho. Mas o que eles abandonaram foi aquele estilo de vida. Porque para seguir Jesus eles tinham que literalmente seguir Jesus, né? Não tinha como Jesus gravar áudio, gravar vídeo, gravar mensagem de WhatsApp, não tinha, né? Senão eles ficavam lá e Jesus ficava... Ô Pedro,
apacenta minhas ovelhas, tá? Aí mandava. Aí, Tiago, faz isso. Aí mandava, não. Ou no grupo, né, do WhatsApp, não. Tinha que estar ali, ó, pessoalmente. E como Jesus era um missionário, né? Mas era um missionário. Jesus tinha que caminhar, né? Tinha que ir nas cidades, viajar. Então não restava outra alternativa largar o ofício, largar o emprego, deixar a mulher em casa, deixar os filhos, todos eles tinham, deixar o sogro, o pai, a mãe, idosos, em casa. Tá? Era ou isso, ou não seguir Jesus, não aceitar a missão, o trabalho. Então, por isso que Pedro pergunta, né? Mas e nós? Nós abandonamos tudo para seguir o Senhor. Aí Jesus responde, amém. Eu vos digo, ou seja, a verdade, né? Quando Jesus diz amém, a verdade. A verdade vos digo, ou seja, a verdade eu falo para vocês. Ou vocês sabem que eu falo a verdade. Esse é o significado do amém. Amém. A verdade vos digo, que vocês que me seguem no renascimento, por que no renascimento? Porque era o anúncio da boa nova. Até aquele exato momento, há 3 anos antes, né, de começarem a andar com Jesus e tal, Jesus escalar os 12 apóstolos, ali, 3 anos antes, o mundo, e aquela população, mas o mundo, estava pautado no Velho Testamento, que é praticamente, não é que seja o contrário, mas é bem diferente, né? Nos traz um Deus vingativo, nos traz um Deus de guerra, um Deus misógino, um Deus contra a mulher, um Deus que adora sacrifício. Olha, tudo o contrário do que Deus é de verdade. Não estou dizendo aqui para abandonar o Velho Testamento, não, mas para que saiba ler, né? Para que saiba interpretar. Então Jesus veio porque até eu mesmo, que me acho religioso, e eu me acho, se eu vou só pelo Velho Testamento, eu paro. Eu pararia e viraria um ateu. Porque eu peraí. Como pode um Deus ser vingativo, um Deus ser rancoroso, um Deus ser misógino, um Deus ser adorar sacrifícios, guerras? Então Jesus, vendo que a população já naquela época estava começando a despertar, já naquela época, a questionar internamente, né? Peraí, Deus não pode ser isso. Então não vou seguir, não vou ler, não vou mais. Moisés é meio louco. E estava, né, se afastando da religiosidade da igreja. Então ia ser pior. Se Jesus não viesse, ia ser pior hoje. Pior do que é hoje. Então Jesus veio. Então quando Jesus diz renascimento é o quê? É reavivar a fé. Era mostrar, não apagar, não terminar com o Velho Testamento. E não é isso que nós queremos, não. Leia, estude, mas leia sabendo pincelar, né? Porque se levar literalmente, a gente até se afasta da religião. Jesus veio trazer, ó gente, o nosso Pai não é isso aí que vocês estão vendo. Não é para ter medo, tanto é que os antigos, né, acho que parou, mas quando eu era criança, tinha muitos antigos que diziam, né, nós temos que ser temente a Deus. Temer Deus, ter medo, não. Nós temos que amar Deus. Respeitar, sim, mas amar. E foi o que Jesus veio trazer. Dizer, olha, gente, não é para ter medo do Pai. É para amar, porque o Pai nos ama. Essas mazelas, essas coisas que acontecem com vocês, são vocês que fazem. Somos nós. E é a pura verdade. 99% das complicações, dos problemas, das dificuldades de nossas vidas, somos nós que trazemos para nós, através das nossas atitudes,
através das nossas frases, através dos nossos posicionamentos sociais, ideológicos, psicológicos, políticos, religiosos. Somos nós. Eu estou bem tranquilo aqui. Tá? Liguei me incomoda e tal. Agora, se eu abrir a porta e eu comigo gravando com você e começar a xingar, os vizinhos são isso, os vizinhos são aquilo, e vai te fugir, vai te quê, e tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. Vão brigar comigo, né? Não vão? E com toda razão, né? Então, vou brigar, né? E aí? Aí eu vou estar com o olho roxo aqui, com o dente quebrado e doendo. É Deus que não gosta de mim. Não. Fui eu que fui lá provocar, fui eu que fui lá e brigar e coisa e xingar. Então, tudo depende das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas ações. Foi isso que Jesus veio. O renascimento foi isso. Então Jesus veio dizer, eu vim ensinar Jesus, eu vim ensinar o amor. É? O verdadeiro sentido do nosso Pai. Então, Jesus disse, ó, e todos vós que me seguistes no renascimento, ou seja, ele trazendo o verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro sentido do amor, da fraternidade, da caridade. Quando o Filho do Homem, ele falava, a humildade dele era tão grande, né, que ele falava, o Filho do Homem. Ele podia dizer, quando eu voltar, quando eu isso, quando eu aquilo. Não. Então, quando o Filho do Homem, era ele mesmo, né? Mas quando o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa. Agora aqui que é o lado polêmico, né? Vamos quase terminando, hoje é mais curto. Vamos para o lado polêmico. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos. Campos seria sítios, casa, fazenda, terrenos, apartamento, bens materiais. Por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Aí aqui, muitos idiotas, muitos homens cruéis, aí, né, engravidam nossas mulheres, nossas meninas, nossas jovens e nossas mulheres maduras e abandonam os filhos, abandonam nossas mulheres, né, para serem mães solteiras, abandonam as casas, abandonam as famílias, às vezes abandonam os bens materiais também, e acham que estão fazendo certo. Acham que estão no direito de não cuidar, de não criar, de não educar aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquela irmã, aquela família. Aqui vai uma resposta para você que faz isso. Você não está no caminho certo, não. Porque o abandonar que Jesus fala não é literalmente, não é não procurar nunca mais, não é deixar a Deus dará. Não. A proposta de Jesus, de Deus, é abandonar as crenças limitantes. Porque quando ele começa aqui, ó, quando o lugar, o ambiente, a casa, o sítio, a fazenda, a família, irmãos, pais, mãe, tia, família, a cidade não te apoia, não te compreende, não te incentiva com suas crenças, tem que mudar. Porque nós conhecemos, e nós conhecemos todo mundo aqui, muitos lugares que é assim. Eu mesmo vejo muitas crianças que estão sofrendo e vão sofrer muito até ficarem adultos,
por ignorância, intolerância religiosa dos pais, dos familiares. E ali nós olhamos e vemos que tem um potencial enorme de uma missionária, de um missionário de Deus e Jesus, mas que vai ter que padecer até encontrar a sua maturidade para decidir se segue Jesus do jeito correto ou com as loucuras dos preconceitos que a família tem. Então, o que Jesus está dizendo? Né? Que abandona tudo isso por causa dele, porque às vezes, gente, e na maioria das vezes, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Até para mostrar o amor que nós temos por Deus, por Jesus. Porque nem todo mundo vai te apoiar. Nem todo mundo vai te elogiar. Nem todo mundo vai te acompanhar no que você escolheu, seja ser evangélico, seja ser católico, seja ser espírita. A maioria encontra para relacionamentos pessoas contrárias. Um homem que é religioso geralmente encontra mulher que não é tanto, né, para não ofender. Ao contrário também, uma mulher que é religiosa, que quer o correto, né, só depois do casamento, encontra o cafajestão, encontra, né, o mau caráter, que vai lá e rouba a pureza da menina. Para que isso? Por que isso? É Deus testando. Porque às vezes nós priorizamos essas pessoas, principalmente na juventude, né? Na juventude nós estamos aprendendo a viver, né? Aprendendo. Então a gente cai nessas mazelas aí, nesses enredos, e não entende a mensagem de Deus, de Jesus, que é como se Jesus estivesse dizendo pessoalmente assim: eu estou colocando essa pessoa aí que não gosta de mim, que é para ver se você escolhe eu ou você vai pelo carnal e se afasta de mim. E 99% vai pelo carnal, seja homem ou seja mulher. E fica lá sofrendo, e fica lá padecendo, e fica numa tristeza, e vai e volta, mas não vai verdadeiramente para Jesus, coisa porque, como aquela pessoa não aceita, aquela pessoa diz, não, em casa você não vai falar. Não, em casa não vai ler livro nenhum. Não. Haroldo Dudu tentar em nossa casa? Não. Não quero que você fale com a família sobre quem você é. E assim vai. E a pessoa vai abrindo essas concessões, né? E fica triste. Não é verdadeiro. Porque o seu eu é estar com Jesus. E quando essa pessoa entende, amadurece e diz, não, eu só vou me encontrar com alguém quando esse alguém for compatível. Não que tenha que ser espírita, não que tenha que ser católica, não que tenha que ser evangélica, não, mas que simplesmente respeite. Mas respeite. Né? No meu caso aqui, respeite. Não, ele vai lá pro quarto, lá, vai lá pra pecinha lá que nós fizemos lá, vai ficar só 1 hora, 2, e depois ele volta e aí a gente faz o que a gente quiser, vai pros bailes, vai pras festas, vai pras pizzarias, vai pra... Mas é só 2 horas. 2 horas não vai me atrapalhar. Enquanto isso eu fico aqui conversando, ou eu vou lá na casa da amiga, não sei onde, eu vou pro restaurante, sabe o quê? Mas eu não vou interferir. E a mesma coisa você ouve. Porque quando eu trabalhava lá no Vieira de Carvalho, junto com meu avô, com a equipe material lá, espiritual, né? Com a turma, nossa turma de 2000 a 2005, eu percebia muito isso, né? Principalmente nossas amigas mulheres, são as que mais sofrem. Porque o homem não é muito levado à religião, né?
Agora nós que somos elevados, a gente sofre também. Eu sofri muito isso. Muito. Muito, muito, muito isso. Tem que ter uma força assim, porque né, não é fácil. Os homens vão apoiar essas mulheres. E nós estamos dizendo que tem que ser espírita. Não, mas leva a mulher lá na porta, lá, larga lá. E vai buscar depois. Mas deixa ela ler o livro. Deixa ela olhar o videozinho dela. Deixa ela escutar o áudio, sei lá o que for. Deixa ela, se ela ler um meme, uma mensagem, deixa ela comentar alguma coisa com você, meu amigo. Porque é tão triste quando nós recebemos as bênçãos e não podemos falar. Nós recebemos os encontros maravilhosos e não podemos falar. Nós sabemos o que é certo, o que traz felicidade para o casal, para a vida da família, e não poder agir, porque fulano não deixa, fulano não gosta, fulano tem medo, fulano não apoia. Então Jesus está dizendo, quando você aprende, seja homem, seja mulher, a priorizar ele, porque é ele que importa. O homem e a mulher ali é uma passagem de 1 ano, 10, 20, isso aí mesmo, 10, 20. A quem está contigo de muitas eras, de muitos séculos, e os séculos vindouros, estará com você, Jesus. Então quando Jesus diz aqui, ó, e essa pessoa que entender isso, que na hora da aprovação, não, eu escolho você, Jesus. Vem pra cá, eu escolho você. Vai pra lá, vai embora. Eu escolho você. Quando você escolhe Jesus, aí ele diz aqui, ó, você receberá 100 vezes e herdará a vida eterna. O que é a vida eterna? Eu vou ficar material? Não. Posso ir embora amanhã, posso ir embora agora, posso ir embora daqui a 10 anos, espero ir embora daqui a 50 anos, né? Quando tiver aqui, vamos ir, mas o corpo vai. Mas você vai pro... As outras religiões é céu, vai para nós espíritas, vai para uma colônia espiritual. Não vai sofrer tanto. Tá? Vai lá com seu avô, com a sua avó, com seus tios, com seus irmãos, sei lá quem for, vai lá. Né? Por quê? Porque você entendeu. Você, homem, mulher, vocês entenderam. A prioridade que nós temos que ter é Jesus. Porque Jesus mesmo disse, ele é a verdade. É por ele que seremos salvos. Então, não adianta eu abandonar Jesus para ficar com a pessoa que não apoia. E é isso que as pessoas não entendem. Quando nós temos essa maturidade, a vida flui melhor. E não se preocupe. Não é que Jesus quer você sozinho, não. Ele te encaminha. No momento certo aparece. Às vezes demora 10, 20, 30 anos, mas uma hora Deus coloca alguém compatível, não materialmente, né? Totalmente diferente, até mais afinidade. Não vai ser igual, não vai ser espírita, não vai ser evangélica, não vai ser católica. Mas não vai ter preconceito. E só em não ter o preconceito, deixar você ter aquele seu momento com Jesus, é maravilhoso. E hoje nós temos, nós temos exemplo na nossa doutrina espírita, que há 20 anos atrás era impensável. Talvez tinha, mas não era assim, né, um grande. Hoje, faz uns 10 anos já, né, uns 15 anos, que Haroldo Dutra Dias, o nosso milheiro, lá de Belo Horizonte, né, nosso juiz, né, nosso meritício, que é o representante maior agora, seria o nosso Papa, né, da doutrina espírita, que viaja pelo Brasil, pelo mundo, palestrando, ministrando. E agora é ele o representante, né, já que o Divaldo voltou, né, o Divaldo morreu. Então, ele é o primeiro
primeiro dos considerados grandes representantes, que tem compromissos mesmo, né? De falar com as massas, de lotar os estádios, lotar as ginásios, lugares onde são as cidades. É o primeiro que, eu digo ironia por uma brincadeira, né? Ele mesmo falou, né? Que casou com uma católica. Uma menina vai dizer, né, que os dois são com a mesma idade, né, 40 anos, 45, eu e ele temos a mesma idade, eu e eles somos da mesma geração. Casou com uma mulher católica, família católica, mas eles têm preconceito contra ele? Não tem. Ele respeita os dogmas do sogro, da sogra. Ele já contou essa história, tem vários vídeos aí do sogro no YouTube. Da mulher. O sogro, a sogra e a mulher respeitam os nossos dogmas, né? O que eu faço com vocês aqui, né? Os nossos modos de falar, nossas palavras, nossas frases, nossos contextos e tal, nosso estilo de vida. Não tem atrito. A mulher dele acompanha ele, senta lá na frente, né? E vê ele palestrando, falando, tal, viaja com ele e tal. Ela é espírita? Ele forçou ela a ser espírita? Não. Ela continua católica. Católica, liga na igreja, missa, confessar com o padre, tudo que o católico faz. A família dela, o pai e a mãe viraram espírita, ele forçou a virar espírita? Não, continua do mesmo jeito, mesma fé. Mas o que traz para nós e para as futuras gerações? Por isso que Deus permitiu esse relacionamento. Que sim, quando não há preconceito, é possível o espírita namorar, casar e ser feliz. Uma católica e vice-versa também. Um católico, um homem católico, tal, família católica, ou evangélico, né? Que entende a Bíblia, né? Não preconceituoso, não cheio de coisa que, infelizmente, muitos evangélicos, eu sei porque eu tenho na família, que não entendem o verdadeiro sentido da Bíblia. E são preconceituosos, e são misóginos, tudo de ruim. Não entende, não lê? Não lê. Vão pelo que o pastor fala, o padre fala, e infelizmente, né, vão se entender com Deus, com Jesus depois. Não por causa de mim, mas pelo estilo de vida. Então eu sei o que eu estou falando. Quando não tem preconceito, que é o caso do Haroldo e da mulher dele, da família dela, dá para viver em harmonia. O Haroldo não fica... Ele falou, né? Ele não fica forçando, ele não fica lá no almoço lá, que tem que ser espírita, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, ele vive normal. Que nem eu faço no trabalho, eu não forço ninguém. Nos trabalhos que eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei, eu não forço ninguém. Leva anos para descobrirem quem eu sou. Assim, a fé que eu tenho. Porque nós espíritas, nós sabemos o conceito, não se força ninguém. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher a sua fé, escolher a sua religião, e não é por isso que a pessoa é ruim, que a pessoa é má, que a pessoa é pecadora, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Não! Não! É só uma escolha. É só um estilo de vida. É isso que nós temos que ver. Não adianta eu ser espírita e ser cruel, ser bandido, ser mau, maltratar minhas esposas, minhas mulheres. Não adianta nada. Agora, se eu sou espírita e não maltrato, eu sou cruel, aí vale a pena ser amigo, tal. É uma coisa ser evangélico, católico, se não maltrata, se não faz maldade, vale a pena ser amigo, coisa. Não é porque é evangélico, católico, que não pode ser amigo do espírita, e vice-versa. Essa é a mensagem de Jesus. Também. Né? E quando entende essa mensagem, as recompensas são gigantescas. E são, gente. E são. Você tem mais saúde que a maioria das pessoas. Você acaba ganhando mesmo, mesmo não se esforçando, você acaba, a vida flui para você.
Mas isso aí não, isso aí é de menos, bem materiais, pouco importa para quem é religioso de verdade. O que importa, o que eu priorizo, e eu peço nas minhas orações, não é bens materiais como as pessoas pensam. Eu priorizo é a saúde. Porque eu estando saudável eu consigo trabalhar, eu consigo me alimentar, eu consigo viver. Se eu ficar doente, aí eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Talvez até voltar pro interior. Então, as dádivas que a gente herda do Reino dos Céus, quando escolhe Jesus, está nisso aí, em ter saúde, em ter o trabalho, em ter dignidade, poder dar de cabeça erguida, né? Estar aqui gravando com vocês e não aparecer nenhuma mulher dizer que eu não bati, que eu maltratei. Eu até sou uma das poucas pessoas que tem amizade com quase todas as minhas leis. Se eu quiser, mando mensagem, ligo, converso e vou conversar como se nada tivesse acontecido. Porque graças a Deus, eu tinha 14 anos quando eu virei para minha mãe que eu não ia bater em nenhuma mulher. Mas também eu avisei ela. Por eu fazer isso, dificilmente a mulher vai ficar comigo. Porque hoje, já, lá em 90, já era assim, mas e agora ainda é assim. Os relacionamentos são a base do terror, do pânico, do medo, né? Que os homens impõem às mulheres, dizendo que é. E quando a gente não faz isso, pouquíssimas mulheres estão preparadas para entender o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro sentimento. Que o verdadeiro amor não oprime, o verdadeiro amor não obriga ninguém a ficar com você por medo, por pânico, por pavor, pelo que pode acontecer se separar. Isso não é amor. Isso é posse, sentimento de posse. Totalmente diferente de amor. E, infelizmente, né, tanto os homens como as mulheres não entendem, aí, para quem não faz, é mais difícil, né? Mas nós estamos tranquilos, porque Deus, e você que passa por isso, e é uma mulher do bem, um homem do bem, e passa por isso, que os homens e as mulheres não entendem, fique tranquila, que Deus está preparando uma pessoa que é feliz, que na espiritualidade, que é o de porta, lá na quinta dimensão, é igualzinho você. E quando vocês se encontrarem, vocês sentirão a famosa afinidade, a famosa amor à primeira vista, a vontade de estar junto, só o olhar já consola, só a presença já traz alegria, só o cheiro, só o toque dá um choquezinho. A afinidade, são iguais. Pode não ser igual materialmente, assim e tal, né? Países diferentes, mas lá nós vivemos na 3D, na terceira dimensão. Mas são várias dimensões, tanto é que Jesus diz, são vários céus, né? A nossa alma, alguns vivem na primeira dimensão, na segunda, mesmo encarnado, mesmo vivos, normais, muitos de nós já estamos na quinta dimensão. E lá na quinta dimensão já estamos com a nossa parceira e com o nosso parceiro. E por isso que a gente se feliz quando encontra na vida. Porque já está o contato lá. Já tem uma vida de relacionamento lá. Por isso que se encontra em sonhos. Por que a gente sonha? A gente nem está pensando, nem pensa, nem pede. E sonha. Sonha com o relacionamento, sonha que está namorando, sonha que está beijando, sonha que está junto. Hã? Por quê? Porque realmente estão. Só falta o físico. Mas onde importa mesmo, que a alma, que é o verdadeiro eu, fora do corpo, você fora do corpo, o espírito, já estão juntos. E aí o sonho, ele é o momento de se conectarem, se encontrarem, viverem o que é materialidade, preconceito, a distância emocional, física, né, de país, de cidade, né, de estados. Não deixa. Por que você que conversa só por WhatsApp,
com uma pessoa lá do outro estado, lá do norte, você sente mais amor do que com a pessoa física. Porque na quinta dimensão vocês já estão juntos. A sua alma já estão juntos. Os dois espíritos já namoram, já beijam, tem tudo. Só falta tirar as amarras, os preconceitos da sociedade, ou da pessoa mesmo que tem medo do que os outros falam, do que os outros pensam, medo do que vai fazer, do que acha, do que não acha, que a pessoa tem as crenças, né, limitantes. Então, só falta isso. Porque já são marido e mulher, já são namorados, e por isso que sente, só no conversar no WhatsApp já sente a mesma emoção de casados. Essa é a explicação de Deus e Jesus. Se você que tem um namoro à distância e se acha assim, como é que pode eu gostar mais dessa pessoa que eu nunca abracei, que eu nunca beijei, que eu nunca, né, estive junto, nunca toquei, não seria um perfume, do que com as pessoas que já estiveram comigo, com as pessoas que podem estar comigo, as pessoas que querem estar comigo. Isso é almas afins, isso são chamas gêmeas, são almas gêmeas. E quando é assim, a afinidade igual, as virtudes parecidas, as qualidades parecidas, e Deus une, Deus bota perto, aí é só esperar que uma hora essas amarras vão sair. E quando essas amarras saem, se dissipam, aí é só felicidade. Porque no momento em que nós vivemos, está acontecendo muitos encontros e reencontros de almas afins, de chamas gêmeas, almas gêmeas. Por que Deus está permitindo, por que Jesus está permitindo justamente nessa era, nesse momento, nesses anos? Porque essas almas afins, por compreenderem melhor Jesus, compreenderem melhor o amor perante a sociedade, eles têm uma missão enorme, que o relacionamento deles, o encontro deles, é mostrar para a sociedade, mostrar para o mundo que sim, dá para ser feliz com diferenças, sim, dá para ser feliz com o sentimento de companheirismo, de amor fraternal, de verdade. Não só apoiado no sexo, não só apoiado nos interesses materiais, mas sim apoiados no amor universal, seja o amor sentimento, mas o amor pautados na vida, na vivência de Jesus. E quando essas almas se unem, tudo flui, cresce, e é para deixar um legado de amor, de fraternidade, de como se deve viver feliz na Terra. Essa é uma das missões das almas afins, das chamas. Então, se você já encontrou a sua, seja muito feliz. E lembre-se disso, vocês estão em missão. Bora lá. Então, o ensinamento de hoje foi esse, já deu 1h, né, 9h. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores, aos amigos, a oportunidade de estar aqui conosco, nos apoiando, nos inspirando, cuidando de todos nós, encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe a todos, um ótimo fim de semana. Vamos fazer apreciamento com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém. Amém. Boa noite a todos. Bom dia, boa manhã, boa tarde. Curtem, compartilhem. Tá? E bora para mais aulas, mais